Chegamos aqui à penúltima lição dessa série de lições sobre o Evangelho de Mateus, às quais estamos dando uma atenção especial. E agora chegamos lá nos capítulos 24 e 25, que são capítulos muito especialmente dedicados ao que comumente se chama de discursos do final dos tempos, discursos escatológicos, discursos que se referem a como aquele reino que estava vindo iria se manifestar de forma mais terminal, mais conclusiva no correr da história humana. Nós temos aqui algumas referências que muitas vezes se tornam, às vezes, um pouco compreensivas, né? E é sobre isso que eu queria dar uma palavra introdutória. Quando a gente fala desses discursos de Jesus a respeito do fim dos tempos, nós temos que lembrar duas coisas. Primeiro, que não há nenhuma referência a Jesus sobre datas específicas de volta de Jesus, de consumação da história, nada disso. Aliás, ele avisa em alguns momentos aqui que o dia e a hora são desconhecidos. Ele dá o exemplo lá de Noé, que não sabiam quando o dilúvio viria, o dilúvio veio sobre eles e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, e dá o exemplo de Sodoma, que também foi destruída sem que esperassem, de forma inopinada. Então essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. Quando a gente fala desses assuntos, ou quando a gente se refere a esses assuntos, temos que tomar muito cuidado para não fazer definições de tempos e ocasiões. Não é sobre isso que o texto está dizendo. Jesus fala sobre a iminência da sua volta, o fato de que ele vai voltar. E é claro que hoje, 2000 anos depois, o que a gente chama de volta de Cristo estaria muito mais próximo do que 2000 anos antes. Mas em nenhum momento Jesus está falando da proximidade da sua vinda com coisas que ele faz referência aqui, por exemplo, como terremotos, guerras, epidemias. Isso aí o mundo teve a história toda. A história toda da humanidade pincelada de epidemias, guerras e terremotos. A história toda, em vários momentos. Então esses não são sinais de que a vinda de Cristo está próxima, esses são sinais de que Cristo vai voltar, esses são sinais de que a sua promessa vai se cumprir. Embora não possamos determinar dias e horários. A segunda coisa se refere a um contexto histórico ao qual a gente precisa ficar bastante atento aqui, que foi extremamente traumático na vida dos judeus. Depois, posteriormente, quando esses ensinos de Jesus foram transmitidos, e até depois quando foram registrados, existe aqui uma referência a fim dos tempos, usando como protótipo histórico a destruição de Jerusalém no ano 70. Esse é um fato histórico que é muito importante nós relembrarmos. No ano 70, isso aí então nós já estamos falando praticamente 30, 40 anos depois dos eventos do ministério de Cristo, né? No ano 70, a partir de uma rebelião que se levanta em Jerusalém contra os romanos, o Império Romano manda avançar sobre Jerusalém. O general Tito, que depois vai posteriormente se tornar imperador, comanda uma invasão aterradora, destruindo Jerusalém, destruindo tudo, matando um monte de gente, e essa invasão terá, inclusive, desdobramentos que serão terríveis para a história dos judeus como um todo. Para a gente ver de forma muito concreta as consequências disso, do ano 70 até 1948, agora coladinho na gente aqui, os judeus ficaram sem pátria. Não é? O templo está
destruído até hoje. Então, quando o pessoal vai a Jerusalém visitar o que eles chamam de Muro das Lamentações, aquele muro foi o que sobrou do Templo de Jerusalém, da época, né? E nunca mais houve Templo de Jerusalém ali. Então o ano 70 foi um ano marcante porque, primeiro, tirou a terra dos judeus, nunca mais voltaram para lá, foram voltar para 20 séculos aproximadamente sem terra, sem pátria. Voltaram agora quando criaram o Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de compensação aos judeus por causa da questão do Holocausto, né? Da perseguição nazista aos judeus. Uma maneira de compensá-los foi a instituição desse Estado de Israel que vem até hoje. Mas até lá, até 1948, os judeus eram apátridas, estavam sem terra, espalhados na diáspora, em várias partes do mundo. E o templo destruído, Jerusalém nunca mais foi erguida como era naqueles tempos. Então, esse fato histórico, que de certa forma começou a servir como referência para se falar sobre o fim dos tempos. Assim como Jerusalém foi destruída, chegou ao final e etc., haveria um fim dos tempos escatológico, sabe? Haveria um fim dos tempos em que Jesus também viria para consumar a história. Essa expectativa se cria a partir desses discursos de Jesus. Disso que Jesus está falando aqui. Há, por exemplo, referências de Jesus ao fato de que esta geração não passará sem ver essas coisas, não é? Coisas que Jesus Cristo fala aqui, como, por exemplo, ele dizendo, estarão dois deitados numa cama, um vai desaparecer, outro ficará, ou estarão dois num telhado, um vai desaparecer, outro ficará. Esse tipo de referência de Jesus, e principalmente ele dizendo, esta geração não passará sem ver essas coisas, obviamente se tratava dessa referência da destruição de Jerusalém, que servia como protótipo também do que passa a ser chamado fim dos tempos. Então, de alguma forma, essas referências se misturam aqui, nesses capítulos 24 e 25. Tanto se faz referência a esse final trágico de Jerusalém, que aquela geração veria, e foi por isso que Jesus disse que essa geração não vai passar sem ver essas coisas, sem ver essas destruições, sem ver esse fim, e viram. O fim de Jerusalém, o fim do templo, o desmonte do judaísmo, do sacerdócio, de tudo. Né? O fim da pátria, tudo, acabou tudo. Veriam isso, como viram, e, ao mesmo tempo, isso entrelaçado, essas palavras entrelaçadas com uma referência escatológica, né? ou transcendendo aos tempos históricos, de uma volta do filho, de um retorno do filho para pingar o ponto final na história. Então, essas duas referências estão muito, muito entrelaçadas aqui. Então, há certos textos aqui, certas referências mais diretas à questão da destruição de Jerusalém e outras a essa questão mais escatológica, de um fim mais escatológico, não é? Mais universal, em que aquele fim de Jerusalém simbolizava esse fim mais universal, esse fim mais escatológico. Era um momento de muito messianismo ali, de muito apocalipticismo, justamente por isso, por causa da opressão do Império Romano e da revolta dos judeus contra essa opressão, se esperava muito a vinda desse Messias e que ele daria um fim nessa opressão. Então, e surgiram muitos Messias. Na época de Jesus havia muitos Messias, ele mesmo fala sobre isso aqui também. Ele fala, virão muitos falando que são Cristo, que são Messias, que são enviados de Deus, e isso havia muitas revoltas contra os romanos, muito anúncio de fim dos tempos, de que Roma será destruída, o herdeiro de Davi virá, tinha um monte de gente falando isso. Então era uma época havia uma coisa fervendo ali, né, nessa expectativa.
Então, de certa forma, esses ditos de Jesus aqui, nos capítulos 24 e 25, são para alertar os seus discípulos sobre isso, sobre o que era realmente plano de Deus, propósito de Deus, e o que não era. Bom, a primeira coisa que fica muito clara, que seria propósito de Deus, é que o Filho do Homem, que está com vocês, que vai morrer, que vai ressuscitar, ele voltará. Não se sabe o dia, não se sabe a hora, mas o que isso quer dizer é que a história caminha para o que o Teilhard de Chardin, que é um teólogo católico, chamava de ponto ômega, né? A história seguia para esse ponto ômega, que era esse encontro com o propósito de Deus lá adiante, propósito escatológico, em que Cristo viria dar a consumação a tudo isso. Esse dia e essa hora, como ele mesmo vai dizer aqui, como eu já citei, não pode ser exatamente definido, não pode ser exatamente especificado, localizado, em termos de calendário, né? Fica a promessa que vale para todas as gerações. Então a primeira coisa é isso. A segunda coisa, que há um apelo muito contundente nisso aqui, é para o preparo. Estejam preparados. A igreja estava recebendo uma missão, a igreja estava recebendo de Jesus um propósito, uma responsabilidade, eles deveriam atuar, trabalhar, cumprindo a sua missão e preparando-se, sempre preparados para isso. E aí ele vai contar duas parábolas que vão ilustrar isso. A parábola das 10 virgens, né, que esperavam o noivo, e o noivo chega e as virgens ali, há virgens que estão prontas e virgens que não estão, as noivas que estão prontas e as noivas que não estão, e quando o noivo se aproxima e saem para encontrá-lo, há aquelas que estavam preparadas, já prontas, acordadas, despertas e foram encontrar o noivo, e aquelas que não estavam prontas. Essa é a parábola que se refere a essa ilustração de estar pronto para esse momento da volta de Cristo, que está lá no capítulo 25. E a outra parábola, que é a parábola dos talentos. Quer dizer, Deus confiou a missão, distribuiu os talentos àqueles que ele chamou, mas não para serem guardados, para serem multiplicados. Isto é, esteja preparado também para prestar contas daquilo que você fez com o que Deus colocou em suas mãos. As duas parábolas, né, que você pode ler aí nos seus detalhes, no capítulo 25, elas têm essa ênfase. Então, esses discursos de Jesus se referem à expectativa, à esperança de que Cristo encaminha a história para esse ponto, onde ele será definitivamente reconhecido e glorificado. As coisas caminham para esse ponto, que é chamada a segunda vinda de Cristo. Tem um rumo, tem um propósito, né? A coisa não está solta num caos, numa desordem sem sentido. E a segunda coisa é esse apelo para que estejam preparados, estejam prontos. E, por fim, ele vai fechar esse discurso com uma cena muito interessante, em que ele diz que serão separadas as ovelhas dos bodes. As ovelhas, ele dirá, sejam bem-vindos ao reino de meu Pai. Aos bodes, ele dirá, afastem-se de mim, não os conheço. Mas o critério que Jesus vai usar tem justamente a ver com uma fé de ações efetivas. Quando ele diz, me perguntarão naquele dia, quando foi que você esteve com fome e te demos de comer? Quando foi que você esteve com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos como estrangeiro e acolhemos? E quando foi que vimos você nu e te vestimos? Quando vimos você enfermo ou preso e fomos te visitar? E Jesus responde, então, quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, fizeram a mim. O contrário se dá com os bodes, né? Porque não fizeram, também não fizeram a mim. Essa conclusão desse discurso é muito importante porque quando Jesus aponta que ele está
encaminhando toda a história para uma consumação de tudo aquilo que ele começou, com a sua volta. E quando Jesus alerta que a igreja precisa estar preparada para essa volta, para esse retorno, para essa consumação, ele mostra como. Ele diz, com uma fé que age, com uma fé que produz, com uma fé que dá frutos. É nesse sentido que Jesus então amarra esse dito, dizendo, olha, o que se espera da igreja, que fique pronta e que caminhe em direção a essa volta, é que cumpra o seu propósito, realizando coisas. Uma fé que realiza, e realiza muito especialmente, abençoando outras pessoas. Então, nenhum discurso sobre fim de mundo, sobre volta de Cristo, não serve para nada, se não nos levar a esse compromisso de transformarmos a nossa fé em ação. O apelo de Jesus é esse, que a nossa fé se transforme em ação e que nós possamos viver a nossa fé produzindo, frutificando em relação aos outros a quem nós somos ou devemos ser a expressão da graça de Deus. Isso amarra o dito de Jesus e faz com que isso tenha sentido no propósito que ele tem para a nossa vida. A gente está quase terminando o Evangelho de João, falta mais uma última lição, que é a que vamos ter aqui na próxima vez que nos encontrarmos. Uma semana muito boa para vocês, que Deus abençoe vocês muito.